Há uma incoerência que aparece muitas vezes nas carreiras e quanto mais longas ou mais séniores são os perfis dessas carreiras, mais vincado está esta incoerência, que é profissionais extremamente competentes, que gerem equipas, que lideram projetos importantes, que tomam decisões, muitas delas com um grande impacto para as organizações, que lideram pessoas, ou seja, pessoas extremamente competentes, mas que depois, se olharmos para a forma como gerem a sua própria carreira, todo este rigor, todo este alto desempenho desaparece. E claramente não é por falta de competências, porque são pessoas extremamente competentes, que têm resultados muito relevantes, com grande impacto para as organizações. Contudo, quando tratam da sua carreira, tudo isso desaparece. E, portanto, não é falta de competência, é sim uma falta de estratégia na gestão da sua carreira. Para explorar um bocadinho este tema, que é um tema relevante, como eu disse, é um tema que surge mais à medida que a carreira vai avançando, à medida que o nível de senioridade das pessoas vai avançando, contudo, mesmo que tu não sejas um sénior, nem mesmo que tu não sejas uma pessoa com uma carreira já bastante robusta, é importante tu teres noção já desta incoerência para evitares que aconteça isso no futuro. Para explorar este tema, eu vou usar aqui de apoio este livro, The Upper Side Handbook. Basicamente é um livro feito pelos gestores de carreira da Upper Side, uma empresa de gestão de carreira portuguesa. Basicamente é composto por vários pequenos artigos sobre determinados temas. Vou pegar aqui num tema num artigo que pega nos 7 pecados capitais da gestão de carreira. Eu, obviamente, não vou explorar aqui os 7 pecados, nem quero que tu te ficas preso aos nomes dos pecados capitais. O que eu quero é que tu percebas que há padrões de comportamento que existem, há padrões de comportamento identificados e aqui o autor pega nestes pecados quase como erros da gestão de carreira e eu vou agrupar alguns deles em padrões que eu tenho visto quando tenho clientes mais séniores, quando falo com pessoas mais séniores, para tu perceberes de que forma é que é possível tu evitares isso, porque mesmo que tu sejas extremamente competente, a tendência vai ser tu encaixares num desses padrões à medida que a tua carreira vai evoluindo em nível de senioridade. Obviamente se não tiveres atenção aos mesmos. Começando aqui pelo primeiro bloco, digamos assim, eu dividi, peguei, como podes ver, o livro está todo riscado, todo trabalhado, assim que eu estudo. O que é que eu fiz? Eu peguei então os pecados capitais, para mim são erros, eles estão aqui mascarados de pecados capitais para dar um pouco mais de ênfase, mais de impacto, e agrupei-os em 3 blocos: invisibilidade, decisões de curto prazo e falta de estratégia. Ok? Então vamos fazendo aqui vamos explorar cada bloco, vou lendo aqui também pequenos pontos do livro para encaixar este tema, que é um tema extremamente relevante. Então, começando pelo primeiro bloco, invisibilidade. Este é um dos padrões mais comuns em pessoas que vão tendo uma carreira com relativo sucesso, que vão tendo bons resultados, que é a pessoa é muito boa no que faz, tem resultados, tem bons resultados, vai tendo cada vez mais experiência nessa área, então ela assume que só por ter experiência, só por estar a ter bons resultados, que por si só vai ser reconhecido por todo o mercado. A verdade é que isto resulta também porque, como vai tendo reconhecimento naquela empresa onde está, naquele ecossistema, pensa que isso é extrapolado para o mercado. Contudo, o mercado não vê trabalho. O mercado não conhece a realidade do dia-a-dia de todas as pessoas que depois vão à procura de emprego ou que estão a trabalhar. O que o mercado vê é aquilo que tu tens visível sobre ti. Então vamos pensar, se tu não investes no networking, se tens um perfil no LinkedIn pouco trabalhado, se tens um CV depois descritivo que não é estratégico nem mostra resultados, qual é a mensagem que está visível sobre ti? Não está nem perto, nem de longe, perto ou alinhado com aquilo que tu tens no teu dia-a-dia, com os resultados que tu tens no teu dia-a-dia, com o bom desempenho que tu tens no teu dia-a-dia, nem próprio com a experiência que tu tens já de bons resultados. Portanto, se tu, apesar de estás a ter bons resultados, estás a ter uma carreira sólida, o mercado, isso não está visível para fora, se o mercado não vê resultados, se o mercado não percepciona esse impacto, o resultado essa pessoa nunca vai ser considerada. Porquê? Porque o mercado não pode adivinhar, ele só
toma decisões com base naquilo que tu demonstras. Ou seja, o mercado não vê trabalho, vê sim aquilo que é visível sobre ti, aquilo que tu deixas que seja visível sobre ti. Portanto, se queres que o mercado te reconheça, tens que tornar as coisas visíveis. E este é o primeiro ponto aqui do primeiro pecado capital, que é o que o autor chama de soberba. Eu vou ler assim rapidamente. Um dos problemas mais impactantes sobre a carreira é o facto de nos levarmos demasiado a sério, de pensarmos que somos geniais, que não há centenas de profissionais melhores do que nós na nossa função. Ou seja, aqui o que o autor está a dizer é que, como achamos que nós somos os melhores, porque estamos a ter bons resultados, desconsideramos a necessidade de ter que demonstrar isso. Ele até diz aqui assim, que não necessitamos de nos preocupar, que só alguém com pouca capacidade de observação pode ignorar as nossas imensas qualidades. E o autor depois remata com isto. Tenho novidades para si. O mundo não faz ideia que tu existes. Com alguma probabilidade, grande parte dos recrutadores, na geografia no qual trabalhas, também não. Percebem o que eu estou a dizer? Ou seja, por muito bons resultados tu tenhas, por muito competente tu sejas, a probabilidade é nenhum recrutador te conhecer. Então tu tens que fazer esse trabalho de tornar visível todas essas tuas capacidades, todos esses teus resultados, precisamente para eles te conhecerem e essa tua capacidade de ser visível para além da empresa onde tu trabalhas, para além dos clientes com quem tu lidas, para além dos fornecedores com quem tu lidas, percebes? Ou seja, é importante haver este trabalho de, ok, eu estou a fazer um bom trabalho, mas eu preciso que o mercado tenha visibilidade desse bom trabalho, está bem? Por isso é que ele diz aqui, talvez o melhor seja cultivar de forma consistente a tua reputação e deixar que os teus resultados e os outros falem por si, mas também gerir as expectativas quando enfrentas o mercado, que é a questão, se eu não tornei visível nada, não vou esperar que o mercado me reconheça, ok? É quase aqui uma arrogância no sentido clássico, ou seja, um excesso de confiança por eu ter tão bons resultados, por eu estar a construir coisas tão boas, tão relevantes para a empresa, que depois alguém vai reconhecer isso externamente. Pode acontecer, mas a probabilidade é pouca. Vê-se muito isto em perfis, por exemplo, séniores, que por algum motivo depois chegam àqueles acordos para sair das empresas. As pessoas trabalharam 15, 20 anos na mesma empresa e depois chegam ao mercado e dificilmente têm muita dificuldade em ser absorvidos pelo mercado. Porquê? Precisamente por isso, porque eles fizeram um percurso extraordinário naquela empresa, tiveram resultados extraordinários, lideraram projetos muito importantes, contudo, nunca fizeram este trabalho de o mundo, além daquela realidade, conhecê-los, ver esses resultados. Então, depois, quando chegam ao mercado, o que é que tem que acontecer? Tem que fazer todo esse trabalho, porque esse trabalho não foi feito. Portanto, é aqui... O autor coloca isto como uma soberba, no sentido de os meus resultados chegam, mas eu coloco aqui neste sentido de acreditar que o trabalho fala por ti, é um padrão de invisibilidade, ou seja, acreditas que só isso é suficiente. Não, o mercado vai ler aquilo que é visível, não aquilo que é invisível. Depois, chegamos aqui ao segundo bloco, que são as decisões de curto prazo. O que é isto? Basicamente é um padrão que se vê muito, que é decidir com base no imediato e com isso perder aqui a coerência da carreira, digamos assim. Ou seja, pessoas dizem, e nas entrevistas isso surge muito, e até nas conversas iniciais aqui com os meus clientes, que valorizam o propósito, que valorizam o crescimento da empresa, o crescimento pessoal, que valorizam empresas com estratégia, com responsabilidade social, mas depois na prática, quando têm duas ofertas com diferentes níveis de propósito, de crescimento profissional, de estratégia, mas também de salário, na prática a decisão vai sempre para ou salário, ou conforto, ou por ser uma oportunidade imediata. Ou seja, aquilo que elas acreditam, esta valorização do propósito, valorização da responsabilidade social, valorização de um crescimento sustentado na sua carreira, onde é que querem estar daqui a X anos, muitas vezes depois passa para segundo plano quando há uma decisão para tomar. Porquê? Porque é uma decisão focada no curto prazo. O que é que isto cria em termos de futuro? No momento imediato não cria grandes problemas. Por exemplo, se a pessoa se mantiver numa área, numa função que deixa confortável, tudo ok, vai conseguir desempenhar logo muito melhor do que se mudasse de área ou se mudasse para uma realidade diferente, um setor de negócio diferente. Muitas vezes estamos a falar de oportunidades imediatas que surgem e que trazem aqui uma melhoria de salário, tudo ok. Contudo, o CV no longo prazo deixa de criar uma história coerente.
ok? Ou seja, deixa de mostrar uma linha de continuidade, linha de crescimento. O que é que isso provoca? Que vemos às vezes currículos que parecem o Frankenstein. As decisões não estão conectadas umas com as outras. Ou seja, a pessoa fez uma coisa, depois foi fazer outra completamente diferente no sentido de não há um fio condutor. Isto são alguns exemplos daquilo que no longo prazo, ou seja, no curto prazo não tem impacto nenhum, mas no longo prazo pode ter impacto no sentido de quem olha depois para aquele currículo, para aquele percurso de carreira, não percebe esta linha coerente, não percebe esta linha estratégica ao longo da gestão da carreira. Porque a gestão de carreira é muito isto, ou seja, são decisões que nós vamos tomando no curto prazo, mas têm impacto depois no bolo todo, no longo prazo da carreira que estamos a construir. E a verdade, bem ou mal, nós temos de trabalhar muitos anos, muitas décadas. Portanto, é importante que quando tomamos uma decisão, e se calhar numa fase inicial da nossa carreira estas decisões não têm assim tanto impacto, mas chega a um ponto que vão começar a ter. E nesses momentos nós temos que deixar de ter apenas decisões de curto prazo e principalmente temos que estas decisões têm que estar alinhadas com aquilo que nós acreditamos. Se eu quero mesmo trabalhar numa empresa com propósito, se eu quero mesmo trabalhar numa empresa onde eu vou ter esse crescimento profissional, ok, então eu tenho que ser coerente com isso quando for tomar essa decisão. O autor, eu peguei de 3 pontos aqui, de 3 pecados capitais, este padrão, aqui da luxúria, da gula e da avareza. Vou ler aqui rapidamente de alguns. Por exemplo, começando aqui pela luxúria. Valorizamos no discurso a identidade e o propósito, mas decidimos muitas vezes com base no salário. Ou seja, e isto é muito, muito importante, mudamos pelos motivos errados, ficamos pelos motivos errados. Isto é muito, muito, muito importante. Ou seja, o nosso CV tem que ser uma viagem com sentido, não pode ser um somatório de locais por onde passamos, sem um padrão claro, uma lógica consistente ou um contínuo de crescimento. É mesmo isto, ou seja, muitas vezes nós mudamos apenas por salário, e não estou a dizer que o salário não é importante, o salário é fundamental, nós trabalhamos para receber salário, para termos dinheiro, contudo, muitas vezes, tudo o resto pode estar, tudo o resto tem que pesar, não é só o salário. Porque o salário é algo a curto prazo, mas nós temos que ver este crescimento a longo prazo. Abdicar de um aumento de salário, não estamos aqui a falar de receber insuficiente para conseguir viver confortável e ter as coisas. Estamos aqui numa pirâmide de Maslow em que as necessidades estão garantidas, as necessidades básicas, as necessidades de conforto, está tudo garantido. Estamos a falar já de outro nível, já chegando à realização. Ou seja, às vezes, abdicar de uma parte do salário com detrimento de outras coisas pode ser mais estratégico no longo prazo e pode gerar outros ganhos no longo prazo do que optar apenas pelo salário. Por isso é que ele diz aqui, isto é muito importante, mudamos pelos motivos errados, ficamos pelos motivos errados. Muitas vezes é isso, ou seja, tomamos uma decisão de ficar na empresa, o salário até era o mesmo, contudo, o crescimento que iríamos ter noutra empresa pode nos levar no futuro para uma realidade completamente diferente, uma evolução, para um crescimento que a empresa onde nós estamos atualmente não consegue acompanhar isso. E por conforto, por às vezes porque lá está, passa o pleonasmo, o conforto é confortável, estar na zona de conforto é confortável. E isso depois provoca estas decisões que nem sempre fazem o nosso CV ser uma viagem com sentido, como diz aqui, e não ser apenas um somatório de locais. Depois, explorando aqui rapidamente a gula, o autor fala aqui que associa muito este pecado capital da gula a 3 tipos de decisões de carreira que aparecem erradas. A primeira é a ideia de nos mantermos por demasiado tempo na função que paga melhor e com isso passarmos ao lado de uma carreira totalmente diferente. Foi um bocadinho o que já falámos, ou seja, às vezes abdicar de uma pequena parte de salário, lembrem-se, sempre que estivermos a falar de abdicar, de dar uma parte de salário, nunca estamos a colocar em risco a nossa família e o nosso sustento. Estamos já a falar numa altura confortável, ok? Às vezes abdicar um bocadinho de mais salário para ter uma carreira diferente que nos vai levar para outros patamares de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, mas também de networking, às vezes é um caminho muito, muito interessante. Depois vem aquele efeito que é o caminho... ou melhor, é aqui o apegar-se, quando vamos fazer uma mudança, a todas as variáveis. Ou seja, o autor defende que mudar todas as variáveis em simultâneo não é para todos, aliás, é para quase ninguém, porque quase todos que tentam falham. O que é que ele quer dizer com isso? Mudarmos de uma vez só de função, de indústria, de tipo de empresa e de geografia. Segundo o autor, nós devemos procurar sempre estas 4 variáveis, função, indústria, tipo de empresa e geografia, manter alguma delas quando fazemos uma mudança. Por exemplo, se eu vou mudar de função, devo procurar manter a indústria, ou o tipo de empresa, ou a geografia.
porque senão o impacto será muito grande. Imagine alguém mudar de área, mudar de país, mudar de indústria e mudar de tipo de empresa. Estamos a falar, por exemplo, alguém que trabalhava numa PME em Portugal, em Coimbra, na área de recursos humanos, mudar, por exemplo, para a área da gestão, para uma empresa industrial, para uma multinacional no estrangeiro. São demasiadas variáveis que a pessoa tem que se adaptar. Portanto, o que ele defende é que ele chama-lhe isto o caminho para o beco sem saída. Ou seja, eu tenho que procurar fazer estas mudanças, mas sem mudar todas as variáveis de uma vez. Eu tenho que manter alguma variável que é confortável para mim. Eu saio da zona de conforto, mas não saio para uma zona totalmente desconfortável. Estou a perceber esta lógica? Ou seja, para ele isso é gula, ou seja, querer mudar tudo de uma vez. E segundo a sua experiência, estamos a falar de alguém com 20 anos de experiência em gestão de carreiras, a maior parte corre mal quando faz esse movimento demasiado ambicioso. Portanto, é aqui estas tais decisões de curto prazo, ou seja, pode tudo parecer incrível, mas esta decisão precisa de ser estratégica. E o estratégico às vezes é isto. Ok, eu vou conseguir realmente, é um movimento natural para mim, é um movimento que faz sentido, às vezes pode não fazer. E por fim, associei também aqui à avareza, que eu pus aqui uma nota, é completamente normal nos perfis séniores. Muitos profissionais bem-sucedidos correm o risco de se tornar demasiado agarrados ao que têm, ao que conquistaram. Ou seja, muito foco naquilo que já têm atualmente e com isso nunca querem mudar. Investem pouco no seu futuro e nem sempre estão disponíveis para se reinventar. Isso é um movimento que se notou muito. Há uns anos atrás houve uma série de despedimentos, acordos de despedimento na banca. Os perfis mais séniores foram feitos aqui acordos para eles saírem, porque a banca queria reduzir aqui o headcount. E esse movimento notou-se muito. Pessoas que tiveram muitos anos na banca, que não procuraram se reinventar, tiveram sempre agarrados àquela realidade, àquele emprego, àquilo que estavam a conquistar naquela empresa e não se prepararam para uma eventual mudança. E eu apanhei alguns casos disso depois no trabalho, aqui na minha mentoria, no meu trabalho de apoio à questão de carreira, e alguns casos é bastante difícil conseguir fazer com que eles se reinventam porque estão muito presos àquilo. Eles querem continuar na banca, mas às vezes são perfis com grande competência, com grande capacidade, mas precisavam de se reinventar ligeiramente para conseguir que o mercado os observe noutras áreas. Porque há áreas claramente complementares. E a este ponto eu coloquei logo aqui esta nota que é muito normal nos perfis séniores, porque a realidade que eu tenho encontrado quando trabalho com perfis séniores é muito isso. É muito isto. Porque o autor diz aqui, realça bem, é que também existe a avareza do lado do recrutador. Ou seja, ortodoxo por definição, decide quase sempre com base no critério de segurança. Ou seja, valoriza muito mais a experiência do que o potencial. E tende a considerar que nós somos o nosso próprio CV. Se está no CV, somos. Se não está, não podemos fazer. Isto é muito importante. Eu pus aqui que é preciso ter um plano. Por vezes um passo atrás pode ser importante para dar 2 passos à frente. Mas para isso tudo precisamos de um plano geral. Ou seja, se temos aqui alguém que está demasiado agarrado ao que tem, está demasiado agarrado às conquistas que teve, ao setor que teve, às competências que desenvolveu, talvez faça sentido. É importante preparar isso lá na frente, preparar com expectativas muito realistas, mas preparar essa mudança é aqui um passo muito, muito importante. E depois chegamos aqui então ao terceiro padrão, que é a falta de estratégia. E aqui o ponto-chave é ver carreiras cada vez mais reativas em vez de serem geridas, ou seja, é um padrão que se vê muito, mais uma vez, nos perfis mais séniores, é uma dura realidade, ou seja, a pessoa vai reagindo ao contexto que vai aparecendo. Surge uma oportunidade, ok, avalia, candidata-se. Surge um problema na sua carreira, onde a empresa onde vai ser despedida, há despedimentos coletivos, reage, apareceu uma proposta, decide, ou seja, não existe uma lógica por trás, ou seja, vai reagindo apenas àquilo que o mercado lhe vai dando. Ou seja, a pessoa não tem um plano, a pessoa não prepara eventualmente onde é que quer estar daqui a 5, 10 anos, não prepara que competências quer ter daqui a 5 anos, não prepara que tipo de função gostava de ter daqui a 5, 10 anos. Então, depois são aqueles casos em que temos pessoas já há muitos anos
na mesma função, mas nunca pensaram o que é que gostavam de fazer além daquilo. Pessoas que vão tomando aqui estas decisões de carreira, mas sem nenhuma direção. Olha, surgiu aqui esta oportunidade, eu aceitei. Tive aqui esta decisão, não era bem o meu plano, mas paga melhor, então tomei essa decisão. E depois não há aqui uma ligação entre este percurso. Não há aqui uma ligação entre estas decisões e muitas vezes há aqui falta de decisão também. Então o que o autor aqui fala que isto chama este movimento de preguiça, ou seja, a preguiça mental aplicada à gestão de carreira tem fundamentalmente dois traços. De justificarmos a nossa acomodação com os outros e dois, de não nos desafiarmos a refletir sobre o nosso futuro, onde estaremos e até onde poderemos ir. Tudo isto leva à espiral de estagnação, algumas vezes de frustração e outras vezes também de desistência. Ele destaca aqui que, e este ponto é muito importante também, tenho sobre isto que sublinhar uma coisa, que é a carreira profissional e o trabalho não são a nossa vida, não são o que nos define como pessoa, mas são sim uma parte muito importante da nossa vida, na qual consumimos metade do nosso tempo acordados. Não devemos ser amadores a projetar esta face da nossa vida. Ele saca aqui que gerir a carreira com mais estratégia aumenta aqui a probabilidade de nos aproximarmos do nosso potencial de carreira. Porque apesar da vida não ser apenas a nossa carreira, é também a nossa carreira. Ou seja, é muito isto. Ou seja, não devemos deixar outras pessoas decidir a nossa carreira. É o que muitas vezes acontece. Ou seja, nós estamos numa empresa e deixamos que aquela empresa faça a gestão da nossa carreira. Muitas vezes controlam, e é normal a empresa controlar aquilo que nós fazemos, aquilo que são as nossas responsabilidades, aquilo que são as nossas tarefas, muitas vezes mudando-nos aqui um bocadinho de função pelas necessidades da empresa e nós vamos aceitando tudo isto de bom grado. Não pode ser assim, ou seja, a nossa carreira tem que ser gerida, não pode ser apenas reativa, não pode apenas responder a inputs externos, a contextos, a pessoas que estão à nossa volta. Não, nós temos que parar, ter um mínimo plano, não precisa um plano extremamente estruturado, extremamente detalhado, o que é que eu vou fazer daqui a 5 anos, daqui a 7, daqui a 10, daqui a 15, não. Mas tem que haver um plano geral, para onde é que eu quero ir, que tipo de competência que eu quero desenvolver, e este plano pode ser volátil, atenção. Este plano não quer dizer que seja fixo, não, é um plano dinâmico, porque o mercado também vai mudando, e nós também como pessoas vamos mudando também. Mas é ter aqui um plano que é eu ter uma ideia para onde é que quero caminhar e as decisões da minha carreira vão ser alinhadas com isso. Eu vou tomando decisões, às vezes abdicando, se calhar, de um aumento salarial sempre de modo que não me provoca dificuldades, não é? Outras vezes vou abdicar, se calhar, de alguma responsabilidade em algum projeto, porque vou para uma nova área para desenvolver outras competências, mas isto tem que fazer sentido. Eu tenho que saber explicar, olhando para o meu currículo, porque é que há 10 anos tomei aquela decisão, porque é que há 5 tomei aquela decisão, porque é que há 3 tomei aquela decisão. É isto que os recrutadores querem ouvir. Como diz aqui, os recrutadores vão ver o que está no currículo. Eles avaliam muito menos o potencial, mas se o meu currículo me mostra áreas completamente diferentes, eu vou estar a confundir o recrutador. Agora, se o meu currículo tiver uma história, por muito volátil que ela seja, eu consiga explicar e haja aqui pontos que fazem sentido para o recrutador, esse percurso, por muito volátil que seja, ele tem um plano, ele demonstra um plano, ele mostra que um princípio, um meio e um fim. Há aqui uma estrutura. E é isso que é muito importante na nossa gestão de carreira. E mais importante ainda vai sendo à medida que a nossa carreira vai avançando e vamos nos tornando perfis mais séniores. Obviamente podíamos falar de outros padrões, podíamos falar de comparação constante, frustração com o mercado, resistência à mudança, mas pegando o mote deste livro, que eu estava aqui a este livro, tive a ideia deste tema para o vídeo, eu acho que os padrões mais... Depois pensando um bocadinho na realidade que tenho encontrado com os meus clientes, os três blocos de padrões podem ser mesmo estes: a invisibilidade, as decisões de curto prazo e a falta de estratégia. Têm sido aqueles que eu tenho notado mais em quem comete estes erros na gestão de carreira. Obviamente que o problema não é ter estes padrões ou estes erros de forma isolada, é quando eles se vão misturando uns com os outros, ou seja, eu até posso ser invisível, mas ter tomado decisões sempre estratégicas, ter uma gestão de carreira bem gerida, mas é difícil quando eu tenho os padrões a repetir-se e a misturar, porque se não existir clareza de posicionamento, se não existir uma comunicação que me torne visível
e de forma controlada aquilo que eu quero que o mercado leia. E se eu não tiver consistência, a verdade é que o mercado não vai conseguir interpretar o meu valor. Eu estou dependente de percepções. Então eu tenho que controlar esta narrativa. Primeiro tenho que ter clareza naquilo que quero transmitir. Ou seja, todos os vídeos voltam aqui à clareza, não é? Eu preciso saber o meu posicionamento, preciso ter isso bem definido. Para onde é que eu quero ir e onde é que eu posso acrescentar valor, mas depois eu tenho que dominar essa comunicação para realmente quem está do outro lado, o mercado, os recrutadores, as empresas, perceberem claramente o meu posicionamento, o que é que eu posso agregar de valor, e depois tenho que ser consistente nas minhas decisões. Eu não posso ter este meu plano, ter este meu posicionamento e depois estar constantemente a tomar decisões ao lado e que não alimentam este meu plano, esta minha visão macro do que eu quero para a minha carreira. Portanto, lembra-te, o mercado não vê trabalho, vê aquilo que é visível sobre ti. E na maior parte dos casos, 99% dos casos, tu consegues controlar aquilo que ele interpreta, mas tu tens que lhe dar inputs para ele interpretar. Ok? O vídeo de hoje é um bocadinho diferente. Tenho aqui este livro. Como tu vês, eu estava aqui a estudar sobre este livro. Nada como aprender com quem tem mais experiência do que eu. E pegando neste exercício de o livro, a experiência que eu tive, acho que eu queria-te passar esta mensagem destes pequenos padrões de incoerências de carreiras. Lembras-te, não estamos a falar de falta de competência, estamos a falar de falta de capacidade, estamos a falar de falta de estratégia na gestão da própria carreira, que diria que tem um impacto maior e custa mais. Tu sabes que és bom, tu sabes que estás a ter resultados e depois vês que o mercado não te absorve. E isso é frustrante. Encontro muito estes padrões de comportamentos, estes padrões de sentimentos nas pessoas. Portanto, quis chamar a atenção. Obviamente, se fores um perfil mais júnior, se calhar vais pensar, ainda não tenho uma carreira sólida o suficiente para estar preocupado com isso, mas começa a ter em mente isto para quando precisares não ser tarde demais. Está bem? Olha, deixa-me nos comentários alguma sugestão de vídeo, alguma dúvida que tenhas. Terei todo o gosto em responder e vejo-te no próximo vídeo.